A nossa live com o Oberon. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos laticínios. Então, para quem busca a redução do consumo, quem busca entender um pouco mais, eu trouxe um expert no assunto, né? Um mineiro do sul de Minas que via todos os dias e ainda vê até hoje, né? As vaquinhas, então vai ser bem legal a gente ter né, uma vivência dessa pessoa que é muito especial, participou muito da minha formação também como vegana, porque logo que eu virei vegana eu conheci ele e eu tive a oportunidade inclusive de viajar para a Índia com ele, a gente viu assim na prática como que é essa questão dos animais, né, dos laticínios na Índia. Então, muito feliz com esse encontro que teremos hoje. Acho que vai ser super rico. E o Oberon também está finalizando um documentário sobre a parte vegana, a parte espiritual. Então, vai ser muito legal, muito importante, muito interessante. Tem pessoas que já mandaram um oizinho aqui. Pete, olá, querida. Deixa eu ver, a Kátia, a Mari, então sejam bem-vindos, a Daphne, o Berão já está aqui, vou esperar ele pedir então para entrar, que daí já convido ele aqui, deixa eu ver se ele tá, ainda não apareceu. Aqui eu posso enviar um convite, ver se ele vai receber aí. Então, como vamos, né, seguir com nossos encontros. E aí, Verão, tudo bem? Querida, Que tudo bom que deu bem? certo, muito Que feliz. bom! Eu também fico muito feliz, muito honrado com esse convite. Que Que bom, eu bom. também. Honrada com o teu aceite. Está aí na Chapada, né? Finalizando o Tô, documentário, como é que tá? exatamente, exatamente. Estou aqui numa imersão super, super intensiva, acertando os últimos pinguinhos nos is. Tá, acho que tá bem legal, essa é a verdade. Acho que tá muito bom. E Eu muito tô. agradecido, você é uma das apoiadoras que permitiu que isso acontecesse. Ai, que Gratidão. legal. Ai, eu fico muito feliz. Eu acho que os documentários a gente viu até pelo Seaspiracy, né, que acabou de sair. Eles abrem muito a nossa visão, né, de uma série de questões que muitas vezes estão escondidas. Eu virei vegana assistindo um documentário, então acho que Eu também. precisamos, né? Ai, que bom. Sim, Ai, sim. tô empolgada. E, bom, hoje a nossa temática é uma temática que eu sei que tu fala muito bem, né? Falei que eu chamei a pessoa mais especialista no assunto porque é um mineiro, né? Do sul de Minas. Aham. É, pois é. Bom, Maria Júlia, eu vou começar contando um pouquinho da minha história, tá? Que eu Combinado. imagino que a maior parte das pessoas que estão acompanhando são seguidores seus, né? Uhum, Então, eu vou me apresentar contando essa história. perfeito. Como a Maria Júlia apresentou para vocês, eu nasci na terra do pão de queijo. A Lúlia tá aí. A Lúlia também é nutri e também é mineira. E vegana. Bom, eu tive a sorte de ter pais que já tinham despertado para a questão de não ingerir, né, pedaços dos corpos dos animais. Desculpa se isso parece agressivo falar desse jeito, mas eu acho que a gente se esquiva muito em nome de uma delicadeza, né? A gente usa de eufemismos para não falar o que é. E é, né? Então, fica só o meu pedido de desculpa pelo desconforto que eu sei que causa, né? Mas dentro disso, eu tive o privilégio de nascer numa casa que já não tinha carne no prato, né? Então, eu cresci já sendo desafiado na escola, sendo desafiado
na família, né? Tios, avós. Então, os meus pais foram bombardeados. Imagina isso há 36 anos atrás, né? Uma época que eram poucos. Uhum. Então, e o nosso meio em especial, né? Mineiros, é, detalhe, eu nasci na roça, tá? Então, em volta da minha casa e por quilômetros na estradinha de terra, os dois lados eram pastos com vaquinhas. E dessas vaquinhas vinha a economia local, né? E aí que eu cresci no meio do yoga, de tratamentos naturais, essas coisas todas. E o queijo era talvez o que substituísse tudo. Então imagine tudo que a gente não comia, no lugar tinha queijo. Para ter uma ideia e não ser exagerado, porque às vezes as pessoas acham que é exagero, a gente comia uma peça de 5 quilos de mussarela por semana. Caramba! Nossa! É, claro que não éramos poucos, né? Minha casa tem bastante gente, São mas é 10 um irmãos, absurdo. né? Somos em 10, é Ah, uma olha que incrível. galera, uma tropa. Casa cheia. E casa cheia. Casa cheia, chão sujo. É assim. E aí, dentro dessa loucura toda, eu começo a treinar esportes, né? Eu me torno, então, parte da equipe de atletismo da cidade e de handball. Então eu pedalava 12 quilômetros até a cidade, treinava, tudo isso com as pessoas falando: ah, você não come carne, não vai dar conta e tal. Mas eu era o que mais agitava o corpo entre todos os do time. E Legal. eventualmente a gente saía para viagens de campeonatos e o nosso time ganhava muitos campeonatos. A gente foi campeão mineiro e tudo mais. Só lembrando que Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios do país, então as disputas eram bastante acirradas, assim, né? Uhum. E, e sempre que o time ganhava, acontecia o que acontece no Brasil todo. O que se faz quando vai se comemorar? Um churrasco. Tá pra comer, né? É, churrasco. É. E eu nunca me senti bem em estar no churrasco. Mesmo que as pessoas separassem o vinagrete e o pão com alho para mim, eu não me sentia bem em estar naquele ambiente. Acho que me respeitavam bastante e eu não participava desse tipo de social. Então, o que eu fazia quando era no sul de Minas? Eu ia até uma loja de laticínios, comprava 1 quilo de mussarela em nozinho. É uma coisa que tem por aqui, não sei se tem no resto do Brasil, mas é um prato artesanal que é a mussarela em nozinho. Vem um monte de bolinhas de mussarela. Eu comprava 1 quilo disso, sentava em uma praça sozinha e enquanto eu estava ali sentado eu comia 1 quilo de mussarela. Então essa é um pouquinho a minha história para as pessoas terem noção de como o queijo e os laticínios estavam entranhados nas minhas veias e no meu corpo. Sim. Pronto. Uma boa introdução. Já deu pra gente ver, né? Que não comia carne, O mas comia grau. bastante queijo, né? Exato, exato. E aí, a gente recebia muita gente também em casa, pessoas que viajavam e tudo mais. E um belo dia a gente recebeu um grupo Hare Krishna em casa e a gente ofereceu a nossa mussarela e um deles disse que eles não comiam aquele queijo. Por que não?
Eles eram lacto-vegetarianos, não tinha por que não comer aquele queijo. Ah, não, porque esse queijo é feito com o coalho animal. Tudo sim. bem, o leite é animal também. Não, mas esse coalho, ele é feito com a quimosina, que é a enzima tirada do estômago do bezerro lactante. Então matam o bezerro para fazer o coalho do leite. Hoje em dia tem coalho químico, mas ainda a maior parte do coalho comercializado é da renina dos porcos pequenininhos, né? Que vão ser Uhum. descartados, ou dos bezerros que vão ser descartados. Então, usa-se Uhum. também esse coalho. É a Sim, é mais quimosina e barato a também. renina. É mais barato, Uhum. exato. Uhum. E, e aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque eu era vegetariano, assim, batia no peito que eu era vegetariano, não comia os pedaços dos animais, porque eu respeitava eles e tudo mais. E aí alguém vem falar que no meu queijo, que até então para mim estava liberado, porque o leite sai da vaca, Uhum. no meu queijo tinha algo que gerou a morte de um bezerro. Uhum. E aí passou algum tempo e eu tomei a decisão de não consumir mais queijos. Queijos que entram coalho, ou seja, queijos Ah, que são tipo mais borrachentos, né? Que aham. derretem. Uhum. A ricota acho que não entra coalho, Sim. essas coisas não. Então eu continuei com iogurte, com manteiga, com ricota, com essas coisas todas, menos o queijo que derrete. Uhum. E aí um belo dia, voltando da Índia, pela primeira vez eu tinha ido para a Índia, isso em 2005, eu cheguei em casa e tinha um DVD da Carne é Fraca. E nesse DVD, nesse, Maravilhoso, né? nesse documentário, que recomendo a Uhum. todos, acho que o É. primeiro documentário brasileiro, né, com grande expressão e que foi um marco mesmo em todo o Uhum. movimento no Brasil. É. Uhum. Mencionava a questão de que para se ter o leite, né, a gente nem está falando de queijo, de iogurte, de ghee, para se ter o leite, os bezerros já eram descartados, porque a vaca só produz leite quando ela engravida. E, Uhum. e não dá para todo ano ficar com o bezerro que nasce, né? Porque para Sim. cada vaca precisa de 1 hectare de terra. Então, se eu tenho só 5 hectares, eu não posso ter mais que 5 vacas. E se todo Uhum. ano essas vacas estão dando à luz a um bezerrinho, então tem que fazer alguma coisa com esses bezerrinhos. E eles são Sim. descartados. E porque Então, também não são bezerrinhos que poderiam ser usados até na indústria da carne, pelo fato de o interesse comercial ali é no leite da vaca, né? Então, no fim, eles não têm nem exato. interesse. Eles não têm nem espaço para o animal crescer, né, e virar Uhum. um animal de porte de corte, né? Uhum. Então, eles são logo descartados. Logo descartados, só para quem está aí escutar, o que é triste ouvir, alguns bezerros, quando nasce da vaca, sabe, acabou de nascer, ainda não consegue levantar a cabeça do chão, de tão molinho que tá, eles é conferido, né, se ele é macho ou fêmea, e se ele é macho, eles tiram o canivete da cintura, passam o canivete no pescoço do bezerrinho ali, poucos minutos depois que nasceu, Na frente da vaca, né? na Então, frente da vaca que acabou de nascer e deixam para urubu, deixam ali, né? Acabou a função dele, né, que era fazer o corpo da vaca produzir o leite. uhum. E aí, isso foi muito chocante para mim. Sim. E eu, mineiro, dependente de casomorfina, sabendo disso, a partir do filme da Nina Rosa, eu tomei a decisão de não ingerir mais nenhum laticínio. E logo que isso aconteceu, aí ficou muito fácil eu deixar
o mel, deixar o própolis, deixar as coisinhas que eu usava e não tinha muita consciência. Então Uhum. foi mesmo um grande marco, assim. Especialmente para um Sim, mineiro, eu acho. sim, com certeza. É. Eu me arrepiei que quando tu falou, enfim, dessa a situação, a imagem, né, da vaquinha vendo o filhote dela, por mais que a gente queira achar que os animais são diferentes da gente, né, mas não sente da mesma forma, quem tem um cachorrinho e um gato sabe o quanto eles são sensitivos, o quanto eles percebem o que está acontecendo, né? Até um tempo atrás eu vi um videozinho na internet de uma pessoa matando um bichinho e os outros todos olhando, assim, até era um peixe. A pessoa matando um peixe e os outros peixes olhando, assim, dentro de um aquário. Então, dizer que o animal não sente, não percebe o que está acontecendo, né, é querer ficar de olhos fechados, né? É, E é aí isso me mesmo. conta daí como é que foi essa transição. O meu caso, eu hoje, constatando, né, depois de 16 anos e sendo ativista, dando palestras e me envolvendo com as pessoas, eu vi que não é o caso que mais acontece, tá? Porque Uhum, a partir do dia que eu assisti e tomei consciência do que acontecia, na minha concepção não fazia nenhum sentido infringir a minha consciência. Então, a partir daquele uhum, momento, eu era vegano, né? sim, Não tive essa transição que geralmente as pessoas comentam bastante. E até um tempo, uhum, enquanto dentro do meu ativismo, eu falava isso para as pessoas, gente, mas vê se tem sentido, você agora tem consciência do que está acontecendo, né? Por que que você, sim, sabendo do que está acontecendo, ainda vai se despedir, ainda vai, né? Eu ficava muito injuriado com isso. Mas sim. também fui perceber que cada um lida de uma forma, né, com essa questão. E tem pessoas que se sentem até inseguras, né, de dar esses Uhum, passos. A sociedade faz com que a gente tenha medos, né, de qualquer uhum, emancipação, qualquer posição diferente da maioria, a gente tem medo. Tem, uhum. tem muitos mitos que nos cercam, é a proteína, o cálcio do leite e todas essas coisas. É verdade. Então, eu vejo que muitas pessoas tomam essa consciência e levam um tempo para digerir isso, né? E para se Uhum. informar, se munir é, de equipamento intelectual mesmo, né? De conversar com uma Nutri, como a Maria Uhum. Júlia, né? Uhum. É. Aqui tem De bastante informação gratuita também, né? Às vezes a gente pode já começar com informação gratuita, se precisar de uma ajuda mais especializada também marca depois, né? Para começar, dá para começar hoje, né? Pronto, pronto. Isso é tão importante, né? É tão importante. Uhum. Eu vejo que, inclusive, às vezes isso é um empecilho, né? Porque a pessoa toma consciência, ela sabe da importância da questão ambiental, da questão da saúde, ela descobre através de um documentário um monte dessas informações, e aí a hora que ela vai Uhum. até a nutricionista ou o nutricionista fala bobagem, que isso, você vai ter problema de massa óssea, você e aí a pessoa fica com mais medo, né? Sendo que seria a Sim, pessoa que ajudaria ela a dar esse passo. sim. Então é muito É. bom. Eu fico muito agradecido que existam agentes como você e outros amigos. Ai, querido, que bom. Hoje mesmo eu dei uma palestra para estudantes de nutrição sobre a alimentação vegetariana, né, os benefícios à saúde, e foi uma questão que eu justamente comentei essas alunas, né, que são vegetarianas, que estão querendo saber mais sobre a nutrição vegetariana, dessa importância da gente realmente quebrar o paradigma da nutrição também, porque na própria faculdade são mitos que vêm sendo repetidos, né? Que já são assim super ultrapassados, não tem embasamento científico
e vem sempre assim de 1970 lá, né, a professora já falando, repetindo todos os anos para levas e levas de alunos, né? Então, isso de quebrar o paradigma em qualquer setor, inclusive na área da ciência, né, da saúde, o quanto a gente precisa, né? Assim, em qualquer espaço que a gente esteja, a gente está já atuando, né, trabalhando. Sim, Então, que bom. sim. É. Eu fui vendo que eu dando as palestras, né, a minha questão era muito mais direcionada à questão ética mesmo, à questão dos direitos dos animais. E Uhum. sempre alguém levantava a questão da saúde e eu era formado em educação física. Então, tipo, o que que você sabe de nutrição? Então, eu fui forçado a fazer uma pós-graduação em nutrição para eu conseguir falar disso com mais respaldo, digamos assim. Legal. E hoje eu fico muito aliviado, né, e confortável em estar indicando colegas, amigos que são profissionais atuantes, né, que têm esse embasamento clínico. Isso facilita muito, né? Hoje as pessoas elas querem dar o passo com segurança. Há um tempo atrás, ninguém ia no médico, ninguém fazia consulta, né? As pessoas só iam quando a fratura era exposta. É Hoje em dia, verdade. as pessoas são mais criteriosas e buscam esse cuidado, o que eu acho muito bacana. Até para Muito bom. veganos não saírem Mas, por aí dando mau exemplo, né? exatamente. Mas uma questão que eu acho interessante a gente conversar e comentar é antes de virar vegetariano, né, ou antes de começar a pensar na alimentação, ninguém comia o queijo pensando no cálcio, né? Comia o queijo porque era gostoso, porque era o que tinha, né? Era porque tá ali no mercado. E aí, quando tá na hora de, então vamos tirar o queijo, porque olha, né, toda a devastação com os animais, no meio ambiente. Ah, mas e o cálcio, né? Então, será que não vai faltar? Né? Então, a gente Boa. tem esse É, cuidado. a gente só usa o nosso lado nutricionista quando a gente é impelido a desafiar o nosso ego, né, e fazer com que ele perca os seus prazeres, né? E logo a gente ativa nosso nutricionista, mas e a proteína? E o cálcio? Né? E a vitamina D? Sendo que é tudo bobagem, na verdade, né? A gente vai ter fontes muito mais ricas e biodisponíveis e que não trazem nenhum prejuízo ao nosso organismo nas fontes vegetais, né? As pessoas não falam nada de gergelim, por exemplo, é engraçado isso, né? Sim, sim. O gergelim, 8 vezes mais cálcio que o leite de vaca, né, em 100 gramas. Então, caprichem no gergelim. Os vegetais verdes escuros, né, que também tem uma ótima biodisponibilidade. Então, a absorção dos vegetais verdes escuros é na faixa de 50% a 60% do conteúdo de cálcio. E no leite de vaca, por exemplo, é 30%, 35%. Então, a gente tem a mesma quantidade em 100 gramas e ainda absorve mais. Então, realmente é um detalhe interessante, né? Assim, é só para ter mais um empecilho para mudar. Não, mas é que tem o cálcio, não vou poder, né? Mas essa questão comportamental é muito mais importante. Realmente, assim, até assim, tu é, né, do sul de Minas, teve toda essa relação com o queijo, mas eu mesma aqui no sul, assim, é o normal, né? Em qualquer lugar que a gente vai, o queijo tá em tudo. A opção vegetariana é com queijo na maioria dos restaurantes. Então, Sim. realmente a pessoa tem que ter um esforço, tem que ter uma vontade interna mesmo dessa mudança, que foi o que te fez mudar, né? No momento que tu viu que não condizia com a tua escolha ética, em relação aos animais, foi um clique, né? Não precisou mais. E eu Sim. acho que é isso que, na minha opinião, é o que mais funciona para essa mudança. É a gente ter essa percepção interna, assim, essa decisão, né, mais forte que qualquer opção com queijo que vai ter ali na esquina, né? Porque se eu precisar, então, bom, não tem nada para comer, tudo bem, eu como quando eu chegar em casa, né? Eu compro uma Sim. banana ali no mercadinho da esquina e mato a fome com uma banana. Então a gente acha uma solução quando a gente quer de verdade. Eu acho que em qualquer área, né? Eu acho que não só na Eu alimentação. brinco, eu brinco com as pessoas, né, que quando a gente
toma a decisão interna, né, pelo veganismo, parece que a nossa cidade ela se transforma, parece que a gente entra numa outra dimensão do espaço que a gente está. Então, de repente, a gente descobre, depois que a gente se torna, que lá dentro do mercado tem uma lojinha vegana, que a 2 quadras tem opções veganas, coisas que a gente passava e achava, não, mas na minha cidade não tem nada, né? Uhum. Eu vou ser o único. E aí você começa a descobrir que tem um monte também, né? Então, é como se descortinasse, inclusive, opções de comida, né? A gente Uhum. acha que vai ficar sem opção e, na verdade, a comida tradicional, a forma tradicional, ela é tão limitada, né? As pessoas se contentam com tão pouco, né? Se a gente É for verdade. pensar. A hora que a gente Uhum. entra no universo da alimentação plant-based, a gente começa a descobrir tantas outras combinações, outras opções. É como se a gente enriquecesse o nosso repertório, né? Eu Verdade. acho, eu acho isso muito bonito, na verdade. Tá vivo e tá descobrindo a vida, né? Descobrindo o mundo. É uma nova É. forma, né? Ai, arrepiei até, porque e é isso que acontece, assim, às vezes parece que a gente é que nem aquela piadinha que tu entra na piscina, né, e fica convidando a pessoa para entrar, mas é que quando a gente entra na piscina tá gostosa a água de verdade. Vem pra cá que tá gostoso, né? É. Não é o caso da piadinha. A água Não é o caso tá da piada gostosa de também. verdade. Eu entrei na piscina assim, senti, tá gostoso, vem pra cá que tu vai gostar. E é isso, a Sim. alimentação, ela fica muito mais rica, a gente explora mais a criatividade, os sabores, não fica aquela coisa monótona, né? A pessoa passa a vida inteira comendo pão, presunto e queijo e ela acha que vai ficar sem ter o que comer, mas é o contrário, ela começa a ter tantas opções de comer que ela não pode não repetir nunca mais, ela vai cada dia mudar um tempero, um grão, uma preparação, né? Então é muito rico, né? E coisas que ela desconhecia até então, né? É Então, eu acho verdade. que é isso. Você é obrigado a abrir um leque, um novo mundo. E para as pessoas que acham, bom, então tem que ter muito dinheiro para isso, acho que vale já destruir esse mito, porque basicamente uma alimentação vegana, ela é encontrada em todas as feiras livres, em todas as quitandas, Uhum. né? E aí a combinação disso, as fórmulas que as pessoas nunca pensaram, mas de repente você entra num YouTube da vida e coloca lá no canal Presunto Vegetariano, que é aqui que é mineiro também, e aí Uhum. você descobre que dá para fazer tudo que você já conhecia na versão plant-based e tem mais um monte de outras possibilidades que você nunca nem imaginou que fosse possível, né? Então eu acho É, isso muito legal. é Maria verdade. Júlia, Vai. eu acho importante, já que você me convidou para falar sobre esse tema, a gente abordar a questão do porquê que o queijo geralmente é a última fronteira para as Uhum. pessoas assumirem de vez essa postura, né? Uhum. Então, eu É escrevi verdade. um livro Ai, sim, que muito bom. trata da questão mais espiritual, né? Mas eu entendo a espiritualidade como algo muito prático, muito no dia a dia, no agora, né? Nossa espiritualidade é a gente expressar aquilo que a gente é em essência. E por isso eu achei muito importante trazer essas questões do ponto de vista científico, né? Até para a gente não ficar viajando na maionese vegana, né? Uhum. Então, eu acho importante as pessoas saberem que é sim mais fácil e por isso muitas vezes cômodo para as pessoas deixar as carnes e continuar numa dieta que envolve os laticínios.
Isso se dá porque existe fatores químicos, né? Diferente de outras dietas, os laticínios eles têm compostos que têm a função de uma atração química, né? Para que o Uhum. bezerro, por exemplo, tenha mais vontade, fique mais aguçado nele o desejo de continuar mamando, que isso vai Uhum. levar ele a ter o porte que ele tem, que em um ano ele passa de 100 quilos, né? Então, Uhum. esses compostos, eles têm o efeito de opiáceos, né? Tem condições neuroquímicas que geram dependência química no nosso corpo, né? Esses a casomorfina que está ali Uhum. dentro das proteínas do leite. Então, dentre as proteínas, a gente tem a. Me ajuda, Maju. A caseomorfina, né? Que é uma proteína realmente que tem esse potencial de A atração caseína. e eu não sei se é isso que tu quer que eu fale. A caseína, Não, é tá. isso, isso. A Uhum. caseína. Das Tá. proteínas a gente tem a caseína, que ela, Isso, que que é a é, mais no abundante, por processo sinal, e é a é mais. a mais abundante, É. e no processo Uhum. de metabolização dela, ela se torna esse neuropeptídeo, né, que é a beta-casomorfina 7, Isso. que então gera essa fissura por termos laticínios todos os dias. A gente fica muito bem sem um pedaço de carne por 2 dias da semana, por 3, a gente nem liga para isso. Mas sem laticínios, se a gente começar a se dar conta desse processo, a gente percebe que o nosso corpo entra naquilo que seria quase que uma condição análoga a ai, tá me É uma fugindo as abstinência. palavras. Uma Abstinência, abstinência. né? Uhum. Uhum. E aí então o nosso corpo começa a pedir e a gente atende, né? Tá, especialmente, né, na nossa cultura é super fácil encontrar laticínios e a gente atende e fica tudo bem e a gente até acha que a gente não consome muito e no final das contas, quando a gente toma a decisão mesmo, a gente vai vendo que até dar 3 semanas aquilo já gritou dentro da gente e precisa ter essa força de vontade. E eu digo que a força de vontade vem quando a gente tem consciência do porquê das coisas, né? Sim. Não simplesmente porque alguém falou, vamos ficar sem comer queijo? Aí isso até a empolgação pode me levar a ficar um dia sem queijo, mas no outro bate aquela vontadezinha e logo eu tô comendo. Então, Sim. eu acho que o que mantém a gente firme é justamente ter consciência, saber do porquê e o que está acontecendo. Uhum. É, e essa questão é interessante porque as pessoas elas buscam, quando elas estão querendo, então, então vou deixar de consumir os laticínios, mas eu queria aquela textura, aquilo que derrete igual, aquele puxizinho que fica. E aí, bom, esse específico dessa forma, realmente, o igualzinho, só esse. Porque Aham. tem esses compostos, né? Tem um alimento, né? Que não é um alimento para gente, é um alimento para animal, que é próprio do bichinho. E o ser humano conseguiu criar um bloco da parte sólida, né? Daqueles compostos que estavam lá com água, bastante água, para vender assim, a nata mesmo, né? O condensado Literalmente. daquele alimento mais realmente aditivo, né? Assim, mais viciante, porque está muito condensado ali na beta-casemorfina 7, né? Então a gente realmente
ir aos pouquinhos te retirando, ou retirar de uma vez, a gente sabe que vai ter um período ali de, digamos que uma vontade maior, e aos pouquinhos passa, né? Eu, hoje em dia, olhar alguma coisa que imite já não me atrai. Às vezes eu ganho, né? Eu até compro algum queijo vegano, estraga na minha geladeira, porque Sim, não tem mais como comer, né? Tu nem lembra mais como é que é, não me interessa, assim, não sei sim. se acontece contigo. Eu hoje sinto um pouquinho nauseante o cheiro de uma chapa com queijo derretendo, sabe? Uhum. Tá passeando assim na cidade e sentir aquele cheiro, coisa que eu achava tipo o ápice, sabe? Sim. Nossa, queijo derretido. E hoje eu acho nauseante aquela gordura ali. É. E para quem falar, mas, né? E essas coisas todas deliciosas. Então, tem na versão vegana, na versão à base de plantas. É claro que a gente não vai conseguir exatamente as mesmas coisas, mas é um luxo, sabe, sem nenhuma importância. A gente querer exatamente a mesma textura. Não precisa, né? A questão é, se fosse algo que trouxesse prejuízo à nossa saúde, né? A gente se abster disso. Se fosse algo que trouxesse algum problema para o planeta, aí a gente poderia pesar, mas ao contrário, a gente deixa e o nosso corpo deixa de inflamar, a gente diminui drasticamente, né, o risco de desenvolver cânceres, porque Uhum. no leite a gente tem é, hormônios, né, do crescimento, o insulino-like growth Uhum. factor 1, que é o Aham. fator insulínico que geralmente está associado ao câncer de mama, ao câncer de Uhum. ovário, câncer de próstata. Tá. Uhum. E também está Então, relacionado a outras questões, às vezes menos, as pessoas às vezes, né, todo mundo se preocupa com câncer, mas também assim, tá meio longe de mim. Agora, acne, ganho de peso, coisas que as pessoas, né, estão assim mais, não, mas eu quero minha pele lisinha, eu tenho. Isso também está relacionado, né? Então, sim, o câncer às vezes parece estar muito longe. Não, mas eu já faço tudo, já me exercito, já me alimento bem, né? O câncer está longe, mas a acne está aqui aparecendo, né? sim. Então, tá tudo Tem, relacionado. tem um detalhe que é do universo moderno em especial, sempre acompanhou a humanidade, porque a vaidade sempre esteve com a gente, não à toa, sempre buscamos a fonte da juventude e a fonte da vida eterna, sempre. Mas, ultimamente, com o advento das redes sociais, das fotos, da exposição da imagem, existe essa coisa muito apelativa de você construir uma imagem jovem, né, uma imagem bonita dentro do padrão de beleza que é instituído. E tem um dito da medicina chinesa que na verdade é uma pequena história. Para quem não sabe, a cultura chinesa não tem os laticínios, né? Então é uma coisa muito nova lá que inclusive está trazendo muitos problemas porque o corpo deles são muito mais sensíveis às Sim. proteínas e os açúcares do leite, né? Uhum. Então acaba Então, trazendo. não, eu ia comentar que em torno de 98% da população asiática é intolerante à lactose em algum grau. Então é 100% da população, né? Bem, quase 100%, 98%. Sim. Mas pode Aí continuar. a América, que tem muita influência europeia, já tinha o corpo mais, digamos, adaptado, talvez, né? O nosso corpo, ele se adapta. Não que seja da natureza dele tomar o leite de uma outra espécie, mas ele acaba se adaptando melhor, né? Desenvolvendo mecanismos para lidar com problemas. É isso, né? Não que Uhum. ele tire Uhum. proveito, mas ele... E aí que a história era que um jovem, então, ele era de uma dinastia X e as famílias queriam que ele se casasse com a filha
de uma outra dinastia para que os reinos tivessem uma boa relação e tal, mas ele acaba conhecendo nela uma pessoa que realmente encantou ele. Então não foi tanto por pressão das famílias, ele realmente gostou dela. E aí que era um costume da época levar a pretendente, e claro que o machismo acompanha toda essa história, mas levar a pretendente, não o pretendente, a um médico da família, porque geralmente o sábio, né, o grande conselheiro da família, era também um médico, era conhecedor da medicina e tudo mais. E aí levava a pretendente ao, à presença desse médico para saber se ela seria, durante muito tempo da vida, essa beleza que ela é naquele momento. Se eu vou estar me casando com alguém que logo ficará feia ou, ou alguém que vai me acompanhar com essa radiância e essa beleza por muito tempo. E aí que as perguntas que o médico fazia era se ela se alimentava como os bodes, né, que tomavam leite, no caso, como os, não sei se os camelos, era alguma coisa, se era o bode, o camelo, não era a vaca, mas que envolvia o leite. E aí ele explicava, por causa do leite, que quando você consome os laticínios, a capa do seu corpo, né, o seu maior órgão, que é a pele, que é onde recebe os menores veios, né, de nutrição, que são os capilares, a parte mais periférica do nosso corpo, é o nosso tecido, o tecido conjuntivo da nossa pele, que por ser os capilares serem dutos muito pequenininhos, a microcirculação é afetada pela ingestão de laticínios. Então, que isso está diretamente relacionado ao envelhecimento precoce. Então, ele perguntava qual era a alimentação da princesa, da pretendente. Se ela falava que ela consumia esses alimentos, ele chegava no rapaz e falava, olha, hoje ela é uma princesa, amanhã ela é uma bruxa. Eu sei que é horrível falar isso, porque é também uma forma de negar a velhice. E a gente tem que abraçar a velhice na forma que ela é, e tá lindo. Mas é só né, um Sim. saber de que realmente interfere nos nossos tecidos mais superficiais, né? Sim. E eu acho importante a gente saber disso, né? Saber Sim, que não, a gente. e sabe que me veio uma conexão, assim, porque faz muito sentido fisiológico, né, essa fala, em função, realmente, o potencial mais inflamatório, né, pelo IGF-1, TNF-alfa, o Insulin Growth Factor 1, esses marcadores inflamatórios, eles, então, deixam toda a nossa vascularização um pouco mais inflamada. E, realmente, nos capilares, como é que vai entrar alguma microcirculação num lugar onde já não tem, né, espaço para passar, tá inflamado? E aí entra uma outra queixa comum no consultório, que é a celulite, que também é uma dificuldade de vascularização nessa região, né? Então, realmente é um ganha-ganha, né? Quem busca a parte estética, reduzir, retirar, né, laticínios, é fantástico. E tem Sim, um outro detalhe, agora deixa eu ver se não me fugiu, eu ia falar sobre essa questão dos laticínios, mas. Ah, sim, eu lembrei. Eu escrevi um livro sobre. Um capítulo de um livro sobre a parte da nutrição vegetariana com a parte estética, me convidaram para escrever sobre essa parte. E eu gosto da estética porque ela acaba sendo assim a cerejinha no bolo da nutrição. Se a gente está muito bem nutrido, muito bem, assim, com prevenção, né, de doenças, bem alimentado, a gente vai ter a parte estética como consequência. Então, para chegar lá, a gente tem que ter a base, né? E aí um artigo muito legal comparou vegetarianos e onívoros para ver sobre essa questão do envelhecimento precoce. E geralmente a gente tem os telômeros, que são aqueles xizinhos, né, dos cromossomos,
E o envelhecimento Uhum. está ligado ao X ficar cada vez menor, né? Então, quando vai diminuindo esses telômeros, o X vai ficando só um Vzinho, e chega uma hora que a célula já não consegue mais se dividir, ela vai diminuindo a cada divisão. E nos veganos, os telômeros não só se mantiveram por mais tempo estáveis, né, não foram diminuindo, eles aumentaram. O corpo conseguiu regenerar, inclusive, os telômeros, algo que até então nunca tinham visto a possibilidade de acontecer. Aham. Então, ó, mais um motivo aí para a gente pensar na Sim. alimentação E quem plant-based. está aí assistindo jamais diria que a Maju tem 64 anos e eu 68. A gente, né, tá aqui muito bem na foto. O Viu, cara? conjunto muscular, ósseo que me compõe já é um outro elemento, né, que não dá para nem tudo é perfeito. Mas com relação à pele, acho que tá todo mundo muito, muito bem. Mas, Uhum. para a gente não perder toda essa história e brincadeiras à parte, eu acho que esse ganha-ganha, como você trouxe, ele vem muitas vezes como a, o cartão de entrada, né? Assim, tipo, o cartão de visita para as pessoas. Nossa, como você está? Ah, também quero estar assim. E de Uhum. repente acaba entrando num universo onde ela vai se deparar com informações. Uhum. Então, não quero descartar nada, não quero colocar prioridades e importância, nem nada disso, mas eu acho que tudo isso é uma maneira de fazer com que a gente entre num campo de consciência. E eu acho Uhum. que o que traz sentido para a nossa vida é o quão consciente a gente é da vida, né? Sim. Sobre a vida. E uma vez tomando consciência sobre a vida, sobre a nossa existência, né, o impacto que a gente gera em estar vivo, eu sinto que parte da nossa relação com a vida, em termos de estrutura do porquê estou aqui, envolve o bem que a gente faz, envolve a marca que a gente deixa nessa vida em termos humanos, em termos do humano que eu digo não no sentido pejorativo, porque hoje é bom ressaltar isso. Humano no sentido, sabe, dessa benevolência que a gente traz enquanto essência. Uhum. E uma vez que a gente começa a refletir sobre isso, a gente vai chegar nesse lugar de entender que os animais são sencientes, que eles têm os mesmos desejos primários que a gente, que é ter o que comer, ter liberdade, ter companhia, né, ter afeto, ter carinho. E nisso a gente é perfeitamente igual. Sim. E quando a gente fala de fazer o bem, é claro que a gente não vai excluir eles, né? Então, por mais que todas essas vantagens elas existem porque faz parte de uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada não vai trazer prejuízos, ela vai trazer Uhum. vantagens. Né? Então a gente deve buscar o equilíbrio da nossa vida, que é com compaixão, com empatia, e aí as vantagens que vêm a partir disso é uma pele mais bonita, é um osso mais forte, é mais disposição, menos preguiça, né? Diminui os odores no nosso corpo, que geralmente são muito comuns e que também não é um problema, mas a gente vê muitas pessoas que falam, né, de colônias virais e bacterianas que se desenvolvem muito no nosso corpo de maneira errada. Né? A gente sabe hoje que mais da metade da nossa estrutura é formada por bactérias, né? Sim. Mas que se a gente alimenta essas bactérias de uma forma errada, é como a cárie na nossa boca. As bactérias da carne vivem lá, né? Uhum. Estão ali, mas se você alimenta ela de forma errada, ela começa a perfurar os seus dentes, né? Então é Uhum. assim com o nosso organismo também. Se a gente alimenta ele de uma forma legal, a gente
a gente tende a ter um odor mais aprazível, a gente tende a ter o cabelo mais saudável, mais brilhante, a pele mais elástica, mais tudo isso, porque o É, nosso corpo está em equilíbrio. sim. Eu brinco, né? Eu falo que assim, a sensação de estar fazendo esse bem pro planeta, para os animais, é um gostinho que só quem testa experimenta, né? E aí é mais forte que qualquer gosto do alimento mesmo. Assim, é um gosto interno, uma sensação de bem-estar, assim, de estar em consonância mesmo com o nosso propósito, que eu tenho certeza que ninguém, né? Claro que algumas pessoas, mas assim, a maioria das pessoas não quer fazer o mal, as pessoas querem fazer o bem, né? Elas querem ajudar. Acho que uma das grandes realizações do ser humano é quando a gente está ajudando, né? Essa sensação de ser útil. É incrível, é maravilhosa. Então é muito mais forte que o paladar, que aquele derretido do queijo, né? Isso acaba sendo muito secundário, né? Sim, sim. Eu não quero errar na minha colocação, mas eu suspeito que seja um estudo feito pela Unicamp que avalia quais os prazeres maiores para o ser humano. Os prazeres que mais perduram no sentido neuroquímico, tá? Uhum. E aí mediram um monte de coisa. O sexo tá aí, tá entre os grandes prazeres, a comida tá entre os grandes prazeres, mas dos prazeres mais duradouros, não os picos de prazeres mais estonteantes, mas dos Uhum. prazeres mais duradouros, ou seja, que as endorfinas e as serotoninas ficam agindo no nosso corpo por mais tempo, tá em ajudar. Quando a gente ajuda, fica uma coisinha reverberando dentro da gente, que é claro que esse prazer, ele é um indicativo de que eu fiz o certo. E não à toa, as pessoas se negam a assistir esses filmes onde vão mostrar a verdade do que elas estão fazendo, porque no fundo, elas não querem fazer aquilo que elas estão fazendo, né? Uhum. Uhum. Então Sim. eu acho que o começo de uma vida livre de queijo, o começo de uma vida livre de laticínios, é a gente olhar para o bezerrinho, olhar para a vaquinha, perceber o quão desejosos eles são em relação à vida, né? Em relação a acolhimento, a companhia e tudo mais, e a gente pensar que o destino deles está fadado à nossa escolha do que a gente vai consumir. E a Uhum. partir, acho que dessa percepção, a gente com certeza vai fazer escolhas mais amorosas, mais empáticas. É verdade. Nossa, que lindo. Eu acho que o pessoal adorou também, porque teve muito comentário. E com certeza vamos deixar salvo, sim, para quem quiser reassistir ou mandar para outra pessoa. E é isso, né? Eu acho, quando as pessoas me pedem ajuda para deixar os laticínios, é justamente isso que eu falo, assim, que tem que ser essa conexão, essa percepção de que o animalzinho, ele tem um direito a viver tanto quanto a gente quer ter o nosso direito a viver, né? Esse direito a ser livre, a viver de uma maneira plena, em família, né? Não tem diferença. Não, por que que nós decidimos, né, que esse animal tem que viver de um jeito X ou de um jeito Y, ou tem que morrer na data X ou na data Y, né? E isso é muito óbvio, por isso que fiz a comparação lá no início, e eu gosto de fazer muito essa comparação com os cachorrinhos e os gatos, porque a gente está, assim, estão na nossa casa, né? A gente vê o olhar do bichinho. Eu tenho dois cachorros em casa que cada um tem uma personalidade absolutamente diferente, né? Sim, Até teve uma vez que tu sim. falou uma coisa que eu achei muito curiosa, né? Que tu falou que as vaquinhas, tem vaquinhas que preferem comer a grama de um jeito X, a outra prefere uma grama do jeito Y. E elas vão até onde tem a grama que elas gostam. E isso Claro. acontece com os Tem meus a vaca cachorros. sagitariana, tem a Tem... vaca pisciniana, né? Tem a vacariana. Exatamente. Sim, exatamente.
E eu tenho a minha cachorrinha, ela vai, a gente dá uma volta na quadra, assim, várias vezes no dia, e ela vai numa graminha especial que ela gosta, ela fica lá horas comendo aquela graminha. O outro cachorro já nem tanto. Então é isso, assim, eles têm personalidade, né? E a gente definiu, nós seres humanos definimos que nós vamos decidir o quanto que esse animal merece viver, qual que merece viver, qual que não merece. Então, no momento que a gente tira essa desconexão, né, com o ser da natureza, tanto quanto nós, isso fica muito lindo, né? Assim, fica realmente uma conexão com um propósito incrível, como tu já veio falando. Sim, sim, é verdade. Querida, muito agradecido por essa oportunidade, mesmo, Eu que muito agradeço. agradecido. É, eu espero que todas essas pessoas que presenciaram e que escutaram, e eu agradeço muito a escuta, se encorajem de assistir alguns filmes que eu não vou dizer que são apelativos no sentido de imagens, mas que trazem essa consciência que faz com que você estruture dentro de você a sua decisão. Então, Uhum. eu recomendo fortemente que as pessoas assistam agora a trilogia, né? Então, é o Cowspiracy, What the Health e o Seaspiracy. Esses Uhum. três. Tem no Convido Netflix. também que assistam The Game Changers ou A Dieta Uhum. dos Gladiadores. E um quarto que, quando eu assisti, eu gostei muito, que é o Forks Over Knives, que eu acho bem bacana, que é com o Colin Campbell, que ele é autor do maior estudo epidemiológico já feito na face da Terra, que é o China Study. Uhum. Então, Sim. é muito bacana porque ele mostra, por exemplo, vou só trazer um exemplo, eu sei que a gente já está encerrando o nosso tempo, mas o exemplo é o seguinte, é com relação a diabetes e doenças degenerativas, tá? Não só Uhum. autoimunes, mas doenças degenerativas. É, quando a Alemanha nazista invadiu a Europa do Norte, que tem como tradição os queijos, Uhum. o consumo de laticínios e tudo mais, a primeira coisa que eles fizeram foi destinar toda essa produção aos soldados hitlerianos, deixando a Uhum. população local só com vegetais. Só com vegetais. Tadinhos deles, né? Ficaram Tadinho fracos. deles. Ó, o que aconteceu? Nesse período, os índices de fraturas ósseas, os índices dessas epidemias, né, dessas doenças degenerativas e autoimunes, caíram drasticamente. Drasticamente. Interessante. No pós-guerra, eles ganharam a liberdade e eles voltaram à dieta que eles tinham. E recuperaram todos esses índices de novo. Então, assim, Interessante. não é teorias, né? Teorias mirabolantes. São coisas que já foram vividas, que foram estudadas, né? E estão aí para a gente enriquecer o nosso repertório e ter mais força na nossa mudança. Que a gente sempre escolha aquilo que gera paz e felicidade no planeta. Então, eu agradeço Exatamente. muito a escuta de vocês. Muito obrigada, foi incrível, como eu já imaginaria, né? Já imaginava. E assistam o Muco Doc, que é um documentário que o Oberon está lançando, então fiquem de olho que a data vem em breve, né, Oberon? Em breve, em breve. Eu ainda não sei, mas é em breve, porque já está É em bem no breve. finalzinho. Ai, que Muco, legal. chama-se Muco. Muco. Então tá, muito obrigada a todos que nos ouviram, nos assistiram, que conversaram e trocaram dicas. E obrigada de novo, Beron. Nos vemos na próxima, então. Um beijinho. Até, querida. Beijo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.